Yo, yo, yo! Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, olá a todos, todas e todos vocês. Hack the Bear in here, mais uma vez. Acompanhado sempre, perpetuamente, eternamente, pelo resto dos dias que me restam, pelo resto da eternidade, de Sebastian Lafayette. E juntos nós formamos o Power Duo, coletivamente conhecido como Groselha on the Rocks. Too sweet. Vindo pra cá essa semana para mais uma vez pautas que caíram, porque desta vez nós vamos falar do lançamento da semana, aquilo que movimentou as redes sociais, e claro, eu me refiro ao lançamento de X-Men 97, X-Men 97, a série de animação que vem para continuar as histórias dos X-Men, exatamente de onde a série de 94 parou, né? Inclusive, já respondendo para quem não entendeu por que chama 97, é porque a série original começou em 94, durou 4 temporadas, né? Então terminou acho que lá pelo meio de 97, e essa vem com a proposta de continuar exatamente onde parou. Na verdade, eu tenho a impressão que elas passam coisa de um ano depois, né? Estou aqui acompanhado sempre do meu copo de Nescafé, na minha canequinha do Jake the Dog, né? Essa semana foram lançados os 2 primeiros episódios, né? São To Me, My X-Men e Mutant Liberation Front. E eu confesso que eu tava sem muita expectativa. Eu achei que ia ser outro exercício de nostalgia, sabe? Outra Nostalgia Fest. Eu falei semana passada, né, no podcast, no segundo episódio, falando groselha, o quão um pouco animado eu tava com essa série, porque eu achei que ia ser só uma coisa feita pra milcar a vaca da nostalgia, como quase tudo que a Marvel e a DC vem fazendo nos dias atuais, né, na série de TV, etc. Eu já tinha dito que, tipo, as menções que a gente tinha de X-Men giravam em torno da série de 94, né, então eu tava realmente achando que ia ser só basicamente a mesma aventurazinha, temidos e odiados de sempre, e não, 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 meus queridos, minhas queridas. Que surpresa agradável. Não, sem rodeios aqui. Eu adorei, eu adorei. Eu fiquei com a impressão de que só me baseando nesses dois únicos episódios que foram lançados até agora, mas a impressão que me deu é que essa série foi feita por gente, porque a gente sabe que, tipo, a série não é feita por uma pessoa só. Teve o showrunner, que já foi demitido, né? Parece que teve alguma treta com ele, que depois ele apagou. Ele foi demitido pela Disney, e depois ele apagou todas as redes sociais dele. Red flag do tamanho de um mundo, né? Parece que foi alguma treta relacionada a OnlyFans. Eu não sei, eu sinceramente não sei. Eu não fui atrás, né? Mas séries não são feitas por uma pessoa só, né? Geralmente tem um grupo de roteiristas escrevendo. E a impressão que eu tenho é que essas pessoas são pessoas que nem a gente, que tinham entre 10 e 15 anos quando a série original foi lançada, né? Em 94, eu tinha 14 anos, por exemplo. E que talvez tenham tido o primeiro contato com os mutantes através da série, e aí foram pros quadrinhos e aí nunca mais largaram mão. Porque não só em termos de temas, e a gente tem referências diretas, inclusive cá entre nós aqui, entre nós só, us girls, o pessoal meio desaprendeu a fazer jornalismo cultural, né? O pessoal que cobre notícias nerds, séries de TV, etc. Eu vi um monte de gente falando, olha esse easter egg, e era a imagem do julgamento do Magneto. Dude, isso não é um easter egg. Easter egg é, por exemplo, no começo do primeiro episódio, naquela cena que tem uma folha de jornal voando, que é uma folha, a página de capa, né, do Clarim Diário. Você vê aquele comercial da Benetton, que por sua vez é uma referência ao United Colors of Benetton, né? Você tem, nessa mesma cena, num poste, você tem uma foto com o rosto da Medula, né? E acima você tem uma notícia falando do Hellfire Gala, uma notícia assina com texto de Ed Block, alguém cometeu um erro de grafia, e fotos de Peter Parker. Isso é um easter egg.
O Magneto, naquela pose, não é um easter egg, aquilo é uma referência direta a uma das capas mais famosas de todas, que é um Uncanny X-Men número 200, né? A edição do julgamento do Eric. Mas enfim, picuinhas à parte, porque este é o meu poder mutante, né? Comprar briga e queimar pontes, né? Eu me oriento à noite usando como luz a que vem das fogueiras de todas as pontes que eu queimei, né, meus queridos? Oh, caralho. Too sweet. Começamos o primeiro episódio. Eu não vou passar episódio por episódio inteiro, eu só vou dar as minhas impressões e falar de detalhes que me chamaram a atenção, né? A impressão que eu fiquei, como eu estava dizendo, é a de que eram crianças como nós, que amavam os Beatles e os Rolling Stones, né? Que leram X-Men, que passaram os últimos 30 anos lendo X-Men, passaram por tudo, da fase do Claremont, passando pelo período de Jim Lee, passando pelo comecinho dos 2000, The 12, Graham Morrison, Joss Whedon, Kieron Gillen, Brubaker, chegando até a fase do Hickman. E talvez a gente não vá ver referências diretas a todas essas outras fases, até porque é uma série relativamente curta. A primeira temporada, se não me engano, tem 10 episódios, né? Mas a sensibilidade desse período está muito lá. A sensibilidade desse período está muito lá. É gente não só que leu X-Men, mas que entendeu. Porque aparentemente não é muito fácil pegar os elementos mais óbvios de um gibi e... Ah, só um detalhe, notaram a camiseta? Eu fui com essa camiseta. Vou botar uma foto aqui porque eu não quero levantar, né? Eu fui com essa camiseta ontem fazer um exame de sangue, né? Para um check-up anual. E mal sabia eu que eu estava dando um spoiler para geral, né? Antes mesmo de ver os episódios, olha só. Mas enfim. São pessoas como nós que, tipo, cresceram lendo X-Men, leram tudo e botaram a sensibilidade lá. Como eu disse, talvez não sejam referências diretas que a gente vai ver, mas o clima dessas histórias, né? Desde coisas mais sutis até algumas coisas que são um pouco mais diretas, provavelmente eles vão adequar lá de alguma forma. Para começo de conversa, nosso ponto de entrada na história é o momento em que um grupo supremacista humano, né, supremacista Sapiens, captura Roberto da Costa, né? Eu já achei interessante aí porque ele é um dos New Mutants originais, né? Introduzidos no lore dos mutantes pelo Chris Claremont nos anos 80, né? E é interessante ele ser o momento da passagem de tocha, né? Ao mesmo tempo que o grande vilão desses dois primeiros episódios vai ser o Executioner, que é um personagem dos mais ou menos a segunda metade da década de 90, lá pro finalzinho, comecinho dos 2000, né? E já que a gente tá especulando coisa aqui, a imagem do Molde Mestre, aquela imagem do Molde Mestre, que é o grande oponente do primeiro episódio, eu não acho que seja uma referência direta, mas ele apenas, em termos de referência, ele me lembra duas grandes imagens que remontam dois momentos singulares dos X-Men, que são... a primeira edição, acho que é New X-Men número 114 do Grant Morrison, né, que é a primeira edição com o roteiro dele e arte de Frank Whiteley, que encerra, e o grande cliffhanger, né, dessa primeira edição é a aparição de um Molde Mestre, ao mesmo tempo que House of X e Powers of Ten, né, do Hickman, uma das imagens mais poderosas dessa série é a imagem dos X-Men indo até um planetinha, uma base escondida da Orcs, né, que são um grupo de supremacistas humanos, de super cientistas supremacistas humanos, lutando para destruir os mutantes. E eles estão criando um ultra mega uber gigantesco sentinela que é para ser o molde mestre supremo, né? E a partir daí começar a produção em massa de sentinelas para tipo lançar todos de uma vez contra os mutantes e retomar o controle da Terra. Eu não sei se é uma referência direta ou se não, mas é interessante você notar como, de certa forma, direta ou indiretamente, isso é uma referência a momentos muito distintos dos X-Men, né? E isso é muito legal,
Porque só nesses primeiros 2 episódios eu já fiquei muito mais tranquilo em termos de tipo, não vai ser Nostalgia Fest. Eles vão andar com a história. Eles vão fazer essa história andar. E sabe como eu sei disso? Porque eles entenderam a principal mensagem. Aquilo que faz os X-Men serem os X-Men. Que é, os X-Men não são super-heróis. O Superman é um super-herói. O Batman é um super-herói. O Homem-Aranha é um super-herói. Os X-Men, curiosamente o Hulk foi minha porta de entrada nos quadrinhos, ele também não é um super-herói. Minha segunda porta de entrada nos quadrinhos foi o Quarteto Fantástico, que também não são super-heróis, né? E os X-Men definitivamente não são super-heróis. Os X-Men são, supostamente, em tese, são um grupo revolucionário pró-mutante, né? Mas na verdade a gente sabe que eles são meio que contra-revolucionários. Mas eu não vou entrar no mérito da questão aqui, pelo menos não agora, talvez mais tarde. Normalmente eles estão contendo ameaças mutantes, mas não raramente eles também estão contendo ameaças humanas. E lembra que eu disse a respeito desse elemento do Morrison, do Hickman, dessa sensibilidade de escritores de times criativos posteriores ao Claremont, mas que também já estava presente lá? Qual que é o lance para mim? X-Men sempre foi muito, e eu já disse isso várias vezes em vários lugares, X-Men pra mim tem um grande problema, que é eles serem parte do lore da Marvel. Por quê? Porque o lore da Marvel tende eles a todo o stick, o spiel, né? Toda a coisa da Marvel é que eles vivem vendendo que a Terra da Marvel é meio que uma relação 1 para 1 da nossa Terra. A gente sabe que não é assim, mas então eles querem manter a Terra da Marvel reconhecível, tendo como base a nossa, né? Por isso eles não vão promover nenhuma mudança significativa. A da DC é um pouco mais flexível, você já tem cidades que são só dela, né? Tipo Metrópolis, Gotham City, Coast City, né? Então você quer explodir Coast City? Não tem problema. Por quê? Porque é uma cidade que não existe, né? Não vai dar o mesmo problema que se você só falar que você vai dinamitar Nova York, né? E por causa disso, a Terra da Marvel acaba sempre tendo, como eu disse, sempre tendo que ser muito parecida com a nossa, e o que impede grandes mudanças significativas no status quo. O que faz com que os heróis tenham sempre que devolver a Terra do jeito que eles encontraram, né? Eles não podem fazer grandes mudanças sociais. E estamos falando de uma série que é sobre uma minoria tentando provocar mudanças significativas no mundo. Vocês percebem por que tentar manter um mundo parecido com o mundo real é um problema num contexto como esse? Além disso, quem é a pessoa lendo o gibi? Eu já disse semana passada, quando eu estava falando sobre o fim de Krakoa, né, que os gibis da Marvel, eles sempre trabalham pro... O público-alvo deles é meio que o nerdão, o nerdola, né, como dizem. E o nerdola, ele gosta de se sentir parte das coisas, né? Ele adora se sentir parte das coisas. Ele acha que toda história é sobre uma minoria sobre ele porque ele sofreu bullying em algum momento na vida. Não passa pela cabeça dele que talvez você esteja falando de minorias reais, né? De minorias que sofreram na vida e continuam sofrendo, de minorias sexuais, minorias raciais, né? De mulheres, né? Então, quando o Chris Claremont vem e externaliza isso, o Chris Claremont era um homem hétero, mas ele era muito próximo das comunidades de clubes noturnos e coisas do gênero, BDSM, tudo isso, no punks, ele andava com o pessoalzinho da contracultura da década de 80 e 90, né? Então, ele sempre tentou colocar essas ideias e puxar um pouco os limites do que ele podia fazer nos gibis dos X-Men. O que só foi aumentando até a gente chegar na época de Krakoa. Se vocês não notaram, existe um motivo pelo qual os mutantes foram para São Francisco. De todos os lugares que eles podiam ter ido dos Estados Unidos, eles foram para São Francisco em determinado momento, no passado recente deles. Né? Até a gente chegar em Krakoa, que tipo a metáfora queer tá lá para quem quiser ver, né? E em Krakoa especificamente, quem é o vilão? Quem é o vilão dos X-Men? Eu sempre gosto de lembrar que existem sempre 2 tipos de vilões nos quadrinhos, né? Que são os vilões, o vilão que é a negação do herói e o vilão que é a versão sombria do herói, né? A versão sombria do herói, no caso. A versão sombria do Superman é o Doomsday.
a versão sombria do Batman é o Bane. Quem é a negação desses heróis? No caso, o Lex Luthor e o Coringa. Da mesma forma, a versão sombria dos X-Men é o Magneto, mas quem é a negação completa dos X-Men? Os humanos. Os humanos, né? Para menos que uma das imagens mais associadas de todas com os X-Men são os Sentinelas, que foram os vilões desse primeiro episódio. Por quê? Porque os Sentinelas estão lá para simbolizar o quê? Para simbolizar a mentalidade fascista, a mentalidade robotizada, a mentalidade fascista desumanizada, a mentalidade fascista que desumaniza, que rouba a humanidade de uma pessoa e transforma ela numa máquina cumprindo ordens de forma fria. Tá ligado? Então, por causa de você não ter entendido, isso foi ficando cada vez mais claro conforme os anos, né, nos X-Men, mas na fase do Claremont isso já estava lá. Massacre de Mutantes, uma das sagas mais famosas dos X-Men, gira todo em torno do que acontece quando eles tentam agir como super-heróis, porque super-heróis são reativos. O vilão faz algo e os heróis reagem. Não é para menos que o principal time de super-heróis da Marvel se chama Vingadores. Porque eles vão levar a vingança para aqueles que cometeram o mal. Quando você, no entanto, é um grupo de defesa de minorias, isso é inaceitável, porque isso significa que para você se você for agir de forma reativa, isso significa que você só vai agir quando um dos seus irmãos, uma das suas irmãs já tiver sido atacado, já tiver sido machucado, já tiver sido ferido, já tiver sido morto ou morta. Percebe porque isso não funciona? Massacre de Mutantes é todo sobre isso. Massacre de Mutantes é sobre os X-Men descobrindo, depois que os Morlocks foram completamente massacrados, quase completamente massacrados pelos Marauders, né? Que são os Marauders? São os Marauders. Pelo time de matadores do Senhor Sinistro. Eu sempre confundo. São os carniceiros e os. Os carniceiros são aqueles ciborgues da época australiana, não são? Bem, enfim. Um bando de mutantes geneticamente aperfeiçoados pelo Senhor Sinistro foram enviados para os esgotos para matar os Morlocks. Quem são os Morlocks? Para quem não lê os X-Men, mas você deve ter visto no desenho, né? Os Morlocks são aqueles mutantes que eles têm deformidades tal que eles não podem viver na sociedade, eles não podem passar por humanos. Então eles acabam vivendo nos esgotos da cidade. E os X-Men vão até eles, conseguem salvar uma meia dúzia de gatos pingados que sobreviveu aos ataques até então, mas sobra muito pouca gente a ponto de vocês perguntarem se houve alguma vitória de fato no processo. E nisso, vários membros do time ficam feridos exatamente por essa lógica de a gente não pode matar, a gente não pode... Não que eu esteja defendendo que heróis matem, mas eu digo, nesse caso específico, né, a vida de outros estava sob risco, né? Era um personagem que tinha um único objetivo e eles queriam exterminar os Morlocks. E os X-Men tiveram que usar de força letal para deter esse grupo de vilões, né? E Massacre de Mutantes é exatamente sobre isso. As histórias imediatamente seguintes são a Tempestade e os outros personagens falando: mano, a gente tá fazendo muito pouco. A gente tá fazendo muito pouco. Por que a gente deixou eles lá no primeiro momento? Por que a gente não ajudou essas pessoas quando a gente teve a oportunidade? E é legal ver essa sensibilidade aqui na série, porque nos 2 primeiros episódios, pelo menos, os inimigos são humanos. Os Sentinelas são armas criadas por humanos. O Executioner, que é o vilão do 2º episódio, é um vilão humano. Os vilões são humanos racistas. E você colocar isso num desenho em 2024, eu desconfio que vai ter uma nerdalhada que vai ficar puta. Bom, vocês sabem qual é a minha opinião a respeito de Nerdola. Indo para os episódios especificamente, porque esse bruto já tá com 20 minutos, né? E eu ainda mal falei dos episódios. Senhor Jesus. Enfim. To Me My X-Men. Eu vou olhar um pouco para baixo porque eu estou com o meu tablet aqui, para que minha memória é sofrível. To Me My X-Men, então. Nosso primeiro contato com a série é o Roberto. Mas notem, o primeiro mutante, o primeiro dos X-Men que fala, a primeira voz de um X-Men que a gente ouve é a da Aurora. I am Storm, Mistress of the Elements. Que eu acho que vai ser o nosso olhar. Vai ser, principalmente depois dos eventos que acontecem no final do 2º episódio, eu acho que ela vai ser quem vai conduzir a trama. A gente vai ver vários personagens, mas eu acho que o olhar guia vai ser o dela.
algumas constatações já nessa primeira cena. Primeiro, os realizadores do desenho não estão segurando a mão, né? Notem a águia dos Friends of Humanity, do grupo supremacista Sapiens. E que outro grupo mesmo que usava uma águia como símbolo, né? Um bando de gente branca que também se diziam supremacistas. Ao mesmo tempo, o Ciclope, tipo, não segurando a mão. Isso é sempre lindo vendo, tipo, como... Quer dizer, isso é lindo em certa medida. Em alguns momentos a gente vê os X-Men não segurando a mão quando enfrentando vilões humanos, mas ao mesmo tempo você tem cenas como a do julgamento do Magneto no episódio 2, em que você tem uma turba de pessoas do lado de fora querendo a cabeça do Magneto, e você tem os X-Men assistindo o julgamento. Por que eles estão lá? Para proteger o Magneto? Não, para proteger as pessoas. De novo, os X-Men tendo que ir proteger os humanos. Então essa é uma série que ainda está em conflito com ela mesma, mas eu acho que isso é intencional. No mesmo jeito que os X-Men, isso passou a virar um elemento do lore dos mutantes. Afinal das contas, quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é o Apocalipse, é o Dente de Sabre, é o Shadow King, ou, para começo de conversa, os nossos inimigos são os humanos. Os humanos, no caso, os racistas, né? Porque afinal das contas, né, lembrem-se, uma das imagens mais associadas aos X-Men são os sentinelas, que são armas construídas por quem e pra quê? Eu achei aquela cena na cozinha do Morph entrando vestido como Xavier. Vocês também acharam isso de um extremo mau gosto? O cara tinha acabado de morrer. Bom, ele morreu há alguns meses, pelo que eu entendi, quase um ano antes, né? Se eu entendi bem. Mas ainda assim, isso foi meio sinistro. Mas considerando as outras cenas do Morph, do Morfo, né? Reagindo a tragédias, reagindo a luto, me parece que essa é a forma. Tem gente que tipo só consegue lidar com esses grandes eventos trágicos com um certo humor, e me parece que é o caso dele. Vide como é o final do episódio 2, né? E ele lida com a despedida da Aurora, tentando enxergar leveza nisso, né? Dizendo, não, ela vai voltar já, vocês vão ter certeza, podem ter certeza, pode botar fé. Outra constatação. Era fato em 94, continua sendo hoje em dia. Eu odeio o Gambit, mano. Puta que pariu, que cara chato. Puta, mano, eu tô shippando a vampira com o Magneto só porque eu odeio o Gambit, mas enfim. A gente tem os personagens, né, discutindo a possibilidade, o Ciclope e a Jean discutindo a possibilidade de eles deixarem um grupo pra irem cuidar do pequeno Nathaniel, né. Ainda sem nome, né, porque ele não nasceu. Ao mesmo tempo que a gente tem o Roberto acordando na ala de feridos, né, na ala médica da mansão Xavier, né, e sendo apresentado ao novo status quo dele, né, de que tipo, ele foi resgatado da mão do supremacista e agora ele tá com os X-Men. Como ele é um playboyzinho babaca, ele tenta lidar isso com a forma que pode, mas eu entendo que nesse primeiro momento ele não é muito gostável, mas a gente vai aprender a gostar dele conforme o episódio avança. Notem isso que eu disse de que tipo são pessoas que leram os gibis, eles não são fãs de primeira viagem. Eu entendo você achar que o Ciclope era um babaca se você só assistiu a primeira série ou se você só assistiu os filmes. Mas se você tem lido os gibis nos últimos 30 anos, você sabe que o Ciclope talvez seja o herdeiro, o Messias mutante, sabe? O sucessor de Xavier, aquele que é o terceiro caminho entre o Magneto e o Professor X. E o Ciclope aqui em momento nenhum ele parece fraco. Essa percepção que a gente tinha dele por causa do que parte do fandom tinha, o fandom mais casual tinha dele por causa dos filmes, principalmente, né? Mas o Ciclope aqui, ele bota a banca, mano. Ele vai pra cima do Wolverine, ele tipo... ele tira a onda com os inimigos. Tem aquela cena maravilhosa dele, tipo, não precisando ser resgatado quando ele tá caindo em queda livre de tipo... o avião explodiu, tá todo mundo que não pode voar sendo protegido, ele só cai, ele amortece a queda com os próprios Optic Blasts, né, com as rajadas óticas. Mas claro que se a gente for falar de um momento massa velho, animal, inacreditável desse primeiro episódio, é o momento que a Queen entra na sala e tipo...
command and reclaim. Yes, Queen! Slay! Slay! Antes que eu me esqueça, a cena do Roberto com o Fera na enfermaria, né, no laboratório da mansão, em que ele olha pro Fera e fala "You're blue". Eu realmente estava esperando, e eu acho que eu não fui o único, uma referência aí Eiffel 65, né? Mas infelizmente para vocês que estavam pensando a mesma coisa, I'm Blue, Dabadi Dabadá foi composto em 98. Então, infelizmente a precisão histórica impede que esta música tivesse sido mencionada ali. Também que tipo, partindo do pressuposto que esse desenho parece que vai ser muito bem sucedido, ele tá nos Trend Topics do Twitter há mais de 24 horas, não que isso signifique muita coisa, né, mas toda uma nova geração que vai crescer tendo um crush violento pela vampira. E eu preciso dizer aqui, eu tinha uma queda maior pela gótica do X-Men Evolution, né, pela versão gótica da vampira, tímida, mas todo mundo tinha um crush na vampira nos anos 90. Se você era um homem hétero ou uma menina lésbica, você tinha um crush na vampira, na Buffy, talvez na Willow, na Xena. Eu adorei a cena com o Garrosh na cadeia. Eu adorei. Novamente, percebam o lance da sensibilidade que eu tô batendo tanto na tecla. O Garrosh faz aquele discurso em que ele diz que tolerance is extinction, né, que basicamente qualquer popularidade que os mutantes conseguiram a partir da empatia que as pessoas desenvolveram depois da morte do Professor X, né, é uma ilusão, de acordo com o Garrosh. Você pode, sabe, eu não sou racista, eu tenho até um amigo mutante, sabe? Novamente, eu tô vendo muita gente elogiando esse desenho. Eu não sei se as pessoas certas já começaram a se sentir ofendidas, mas eu acredito que é uma questão de tempo. Se bem que essas pessoas talvez podem só não entender, né? Aquela regra que diz que a pessoa é estúpida demais pra perceber que é estúpida, né? Outros momentos desse primeiro episódio que me chamaram a atenção. Primeiramente, só pela massa veice, vampira derrubando um sentinela num RKO out of nowhere. Tempestade finalmente unleashed, né? A Queen num deserto no Saara, né? Mostrando que veio aquele movimento que a gente já tinha visto no teaser da série, né? Do Gambit energizando as garras do Wolverine e que eles usando o Morpho, usando a forma do Blob, mais o impacto da explosão para fazer meio que Fastball Special, né? Um arremesso especial. Ao final, tem um momento que tipo me chamou a atenção, que foi o seguinte: na hora que o Ciclope e a Jean anunciam pro resto do time agora que tipo depois dessa missão em que eles conseguiram reforçar os laços do time, né, e o Ciclope já tá um pouco mais calmo a respeito do futuro dos X-Men, quando ele diz que ele vai embora, o Jubileu pergunta: mas se o Ciclope não vai estar aqui, quem vai liderar o time? Eles não respondem essa pergunta no primeiro momento. Eu acredito que eles iam botar a Tempestade no comando, até porque, pelo que a gente sabe dos quadrinhos, né, que tipo, quando o Ciclope sai, ele volta, né, ele tenta voltar a liderar o time, ele disputa com uma Tempestade sem poderes e ela ganha, né. Então, até pela postura e Omega Level Threat Detected. Omega Level Threat Detected. Rapaz, ó o braço. Arrepia, né? Arrepia só de lembrar.